tropeiros eu sei de pouca coisa. A única coisa que eu sei é que eles estavam vindo de Viamão para ir para Sorocaba e passaram aqui. Esse aqui é um tropeiro que está ensinando cavalo. Chapéu, uma manta, um cavalo. É um tropeiro. Aqui dá pra ver bem o chapéu, a manta e as roupas típicas que eles usavam. Eu sei que eles sempre atravessavam o Paraná, o estado, com seus rebanhos. Não era uma vida fácil, principalmente para as mulheres deles, né? Que às vezes eles saíam e elas nem tinham como ter certeza se eles iriam voltar ou não. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. Instantes em que a luz... Em todos os lugares, respiramos e encontramos cenários e atores que contam os causos e histórias da Lapa. Já na entrada da cidade, fica evidente a importância dos tropeiros, que percorriam o caminho de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo. Homenagem justa àqueles que abriram caminhos e formaram vilas, mais tarde transformadas em cidades, como a Lapa, um importante município do sul do Brasil, fruto desse sistema de transporte que perdurou por mais de um século. Tanto na história quanto no biotipo do povo lapiano, são visíveis as marcas dos bandeirantes, tropeiros e imigrantes europeus, formadores do lugar e do território. De índios e de africanos, apenas pequenos traços, manifestações da cultura popular. Homens e mulheres que aqui viveram ajudaram a construir e a fortalecer o comércio e a produção agrícola. Isto desde quando a Lapa ainda era chamada de Freguesia de Santo Antônio. Tempos depois, já com o pelourinho erguido e os juízes nomeados, a pequena freguesia passou a ser chamada de Vila Nova do Príncipe. Também foi eleito o Capitão-Mor e construída a Casa de Câmara e Cadeia, uma das únicas ainda a preservar a função de Câmara Legislativa. Mas em 1872, a Vila do Príncipe foi elevada à cidade, e aí sim, com o nome de Lapa. E tuas tardes, minha terra tão amada, encantada, ó Lapa, em flor. Nestas serras, encontramos a Gruta do Monge, lugar que serviu de morada para o lendário João Maria d'Agostines. Segundo a crença, o monge realizava milagres e curas com ervas e rezas. Atualmente, o local é um parque estadual e muitos turistas e visitantes continuam vindo aqui para cumprir promessas e pedir ajuda. Buscam a cura pela fé, deixam ofertas e agradecimentos. A Lapa foi também um dos cenários da Revolução Federalista, no episódio que ficou conhecido como o Cerco da Lapa. A cidade foi sitiada por tropas vindas do sul, os Maragatos, contrários à política republicana do Marechal Floriano Peixoto. Ali encontraram forte resistência de grande parte dos lapianos, comandados pelo pica-pau General Gomes Carneiro. Este fato contribuiu para a consolidação da República. Meu pai era pica-pau, ele era Lacerda. E a minha mãe era filha de um maragato. Precisava ver a luta. Ela namorou acho que 7 anos, mas casou. Os Lacerda eram pica-pau, e Braga, maragato. E tinha o congresso, um clube, era nosso, né? E os maragatos nos tocaram de lá. Na cidade da Lapa, encontra-se o maior conjunto arquitetônico preservado do estado do Paraná. São 14 quadras e 235 construções dos séculos XIX e XX.
todas tombadas pelo patrimônio histórico estadual e nacional. Mas, infelizmente, as leis municipais são muito frágeis. Elas dependem de uma Câmara de Vereadores que nem sempre tem um horizonte cultural para entender a importância disso que nós tratamos durante esses últimos 30 anos. E hoje a Lapa se transformou, talvez, na primeira cidade no Brasil que tem um centro histórico, um centro cívico e um centro cultural. Estamos apresentando Na Roda do Chimarrão, a música e a poesia campeira, no reponte de Ivacir Soares. Eu chamo de corredor cultural porque os tropeiros trouxeram não somente as suas tropas, trouxeram o seu modo de vida, a sua cultura. Entre os lapianos, o tropeirismo é referência cultural significativa. Define o lugar, o território e as identidades locais. Nesse dia 26 de abril, morreu Dom Rodrigues de Mendonça e Orellana, que na ordem dos jesuítas adotou o nome de Cristóvão de Mendonça, e o padre Mendonça é considerado como o padroeiro dos tropeiros e dos criadores de gado. Graças a esse padre foi que o gado foi introduzido e que depois surgiram as tropas, inicialmente as tropas de mula. Com chuva, trovão e pirilampo, tudo se ajeita no campo, já dizia o tropeiro que atravessava as terras do Paraná. Dessas tropas que nós trazia aqui na Lapa, Arguma, e outras levava aqui em Palmeira, perto para cá de Ponta Grossa. E ficava um ano aquelas tropas na invernada. No outro ano, daqui nós levávamos para Curitiba. Vendia muito para Rio Negrinho e preços baixos em Curitiba. Bom lá em Curitiba, comprava muito bom. Próximo à Lapa, existia um posto para fiscalização das tropas, cobrança de tributos, verificação da relação de origem, mesmo dos animais que já haviam morrido durante a viagem, tudo registrado em livro próprio. Esse posto era conhecido como Registro de Curitiba, ou Registro da Lapa, ou ainda Santo Antônio do Registro. Atravessando todo o sul do país nas comitivas, gaúchos argentinos, paraguaios, uruguaios, rio-grandenses, paulistas e paranaenses criaram um jeito particular de falar. E a comitiva, que a gente diz, é um animal, cavalar, e 10, 15 mulas. A vida do tropeiro não era nada fácil. Uma profissão passada de pai para filho, com muitas histórias e causos que até hoje permanecem na lembrança. Meu pai foi um tropeiro que viajou muito do sul para São Paulo, fixando residência na Lapa por ter conhecido a minha mãe numa ferraria. Na época era conduzir, principalmente meu pai trazia mais, era mula. Gado foi depois. Ele tinha um sentimento muito grande desse tempo, porque ele perdeu um irmão que viajava com ele numa dessas viagens, com um raio. Estava longe de casa, teve que enterrar na cidade que passou, né? Uma profissão que precisava de muito conhecimento para enfrentar os segredos do campo. As últimas viagens a gente chegava em mês de junho, julho, porque de agosto em diante não poderia tirar boi aqui porque morria por causa do mil-mil, né? Ele chega aqui e come aquilo no tempo da brota, de agosto em diante começa a brotar e ele morre, né? De fim de novembro até o meio do inverno, mais ou menos, poderia trazer. Se passasse desse tempo, não poderia trazer mais, né? Estes segredos despertavam o interesse de muita gente que também queria participar da comitiva. Afinal, para muitos, era esta a escola que mais ensinava. Não sabia assinar o nome, mas sabia respeitar o ser humano. E hoje não, hoje é diferente. Hoje ele é doutorado e às vezes é um cavalo. De maneira geral, o tropeiro era o dono da tropa, aquele que comprava e vendia os animais. Não era um homem pobre, pois a formação de uma tropa requeria quantias razoáveis. O capataz, pela importância de suas funções, também poderia ser chamado de tropeiro. Na tropa havia uma hierarquia que ia do peão ao tropeiro. O cozinheiro de noite chegava
Quando nós chegava no pouso, ele fazia fogo, arrumava tudo e punha o feijão cozinhar. Por exemplo, hoje saía aqui de manhã no café, então o almoço ia ser em tal ponto. Aí o cozinheiro tinha que ir lá, quando ele chegasse lá, o almoço está pronto. E tinha o ponteiro, é o que viaja, que leva, toca os animais, carrega a madrinha e ele segura a boiada para não trotear, ele chama-se ponteiro. E tem aqueles que faz o costado. E tem um que vai atrás, 1 ou 2 peão, chama-se culateiro. A primeira era o madrinheiro. Você bateu o sincero, a égua saiu, elas estão junto. O madrinheiro ia na frente da tropa. Daí vem o costado, depois que a boiada tá já viajada 2, 3 dias, daí você corta lote de 50 boi, 30 boi, um peão vai no meio. A ribada era quando perdia um boi, nós tínhamos que voltar e ficar e achar, tinha que achar. Os fazendeiros, a maioria naquela época, vendiam uma boiada, vendiam 200 boi, eles carneavam a vaca e faziam um charque. A metade daquela vaca eles davam para quem vinha com a boiada. Com a paçoca você faz o charque, cozinha ele, frita, bem frito. Aí você soca no pilão, daí vai pondo farinha e vai socando no pilão. Invernar boi é ter um campo grande para poder pôr a boiada, aí chama-se invernada. Então aqui a Lapa, essas fazendas grandes, era tudo invernado. Né? Aqui tinha a fazenda Santa Amélia, onde hoje é assentamento, aí era uma invernada grande. Né? Com o passar do tempo, todos os que participavam da tropeada passaram a ser chamados tropeiros. Eles eram identificados pela elite local como homens que tinham hábitos rudes e até mesmo truculentos, não condizentes com a vida urbana e os modos refinados da época. Na lida no campo, porém, estes homens tinham orgulho do seu trabalho e eram vaidosos por sua profissão. Quando eles viajavam, ele carregava a pala, a capa, ele tinha o arreio com as cabeceiras em ouro e prata, a corrente do relógio que ele usava, mas a cuia que ele tomava chimarrão em casa era com bocal de prata e coisa. Ele era um pouco vaidoso. Aceita tomar um? Quando os colonizadores chegaram à região de Guairá, surpreenderam-se com as virtudes tônicas dessa bebida de largo uso pelos índios. O caaí era preparado com água e folhas sapecadas da erva mate, trituradas e em infusão num porongo, sorvido por um canudo de taquara. É comum na Lapa sempre encontrar alguém mateando. Este hábito foi difundido pelo tropeirismo ao longo dos caminhos das tropas. Ela vegetou aqui, vegetou no Paraguai e vegetou na Argentina, não. A erva mate, ela pode perder as qualidades já na colheita, não deixar as folhas terem contato com o solo, não molhar. Se ela molhar, tem que esperar ela enxugar bem para depois pôr ao calor do fogo. Até as primeiras décadas do século XX, a erva mate era o principal produto da economia paranaense e a Lapa um importante centro de produção e beneficiamento do produto. O modo de matear daqui é específico. Ao começar a erva, a gente vira de bruço, bate bem no fundo, aí a parte mais grossa vai para a boca e a mais fina fica embaixo, funciona perfeitamente a bomba. No repertório do chimarrão, são necessários alguns apetrechos. A cuia deve preservar a boa qualidade da erva, não alterar o seu sabor, além de manter a temperatura. A cuia é o porongo, né? Tem que ser colhida bem madura e daí limpa e os cuidados manuais, né? São várias as técnicas do preparo do mate. Aprende-se vendo, participando. A porção de erva mate deve ser o suficiente para encher a cuia. Mesmo para uma longa rodada, não há necessidade de trocar o mate. A chaleira, originalmente de ferro, era deixada sempre sob o fogo brando. Hoje, vem sendo substituída pela garrafa térmica. Se ela tem mais recursos, uma chaleirinha melhor, mais... Isso de menos posses, uma chaleira mais comum e muitas vezes a chocolateira quando não podia comprar a chaleira. Né? O preparador, aquele que faz a cuia, também conhecido como cevador, é quem primeiro toma o mate e comanda a roda. É ele que faz o primeiro repasse da cuia, sempre à direita e também com a mão direita, e indica o assento a quem chega. O
Os canhotos, ou pessoas impossibilitadas de usar a mão direita, ou mesmo quem se descuide do costume, deve dizer prontamente: desculpe a mão. Começar o chimarrão com água fria, né? Botou água fervendo, perdeu o chimarrão. Pois é, mas eu conheci um homem que morreu com a cuia na mão. É o que aconteceu comigo. Pois é. Primeira coisa, chegar a visita, oferecer o chimarrão. Se a gente for na casa de um amigo lá e ele não servir um chimarrão, até a pessoa se sentir ofendida. Eu gosto de tomar chimarrão, uma que une as pessoas. Quando eu faço almoço, nós tomamos chimarrão. Cresci vendo meus avós e meus pais tomando chimarrão. Depois que os mais velhos tomavam, a gente criança tomava, daí estava bem fraquinho. Paulista que fala assim, vocês tomam chimarrão de estranha porque quando a água tá suja, quente e amarga. Pra gente se aquecer um pouquinho mais nos dias de inverno, não tem coisa melhor do que o chimarrão. Somente se diz obrigado ao receber a cuia quando não se quer mais continuar na roda. O obrigado faz a roda parar. Carroças e carroções, além de carros de bois, eram os meios de transporte até inícios do século XX. A Lapa se destacava como centro produtor de carroças comercializadas por todo o país. A nossa profissão é carpinteiro. E o carpinteiro consertava carroça, carretão, carreta. É uma profissão que ninguém mais procura mais de incentivar, né? Minha profissão era ferreiro. Agora tá indo tudo embora, né? Tá se acabando tudo, né? Quisesse fazer serão até 10 horas ou meia-noite por dia. Mas isso era antigamente. Agora, de um tempo para cá, foi ralhando, hoje dá para ficar até de guarda. As carroças transportavam erva mate, madeira, passageiros e outros produtos entre a Lapa, Curitiba e o Porto de Paranaguá. Fizemos carroça para o Brasil inteiro. Aqui a Lapa, quando tempo de trazer o produto de venda, aqui não tinha lugar de parar a carroça, porque os colonos vinham tudo de carroça. Aqui tinham que pernoitar, porque não dava para voltar no mesmo dia. Ele fazia a carroça inteira, ou reforma. O movimento das tropas e o sistema de transportes reuniu na Lapa carpinteiros, ferreiros e celeiros para a produção de carroças e utensílios necessários à tropeada. A matéria-prima era farta e estas oficinas recebiam incentivos para se instalarem na cidade. O governo dava apoio, mas o povo relaxou, começou a cortar e não fez a conta que precisava plantar outro no lugar. Esse que foi o problema. A estrutura da carroça era feita dessa madeira. Menos as cambotas da roda, que era feita de embuia. O resto era tudo essa madeira dura por causa da resistência dela. Cangá preto. Essa fazia de cabo de ferramenta, até a cabeça de arreio era feita dessa madeira aqui. Tinha que ser madeira bem seca, o segredo da carroça era isso. E de roda a mesma coisa. O olhar do seu Antônio muda. Afinal, relembrar esses bons tempos e ainda por cima, falar como era feita a carroça. Essa aqui se chama raio. Essa aqui se chama cambota. Esse nós dizemos na nossa língua massa da roda. E por dentro é a buzina, que é a capa do eixo. Esse é o cavalete para segurar a peça, como a senhora vê, para poder trabalhar com ela. Então a gente leva no ferreiro. O martelo tem a talhadeira, tem a bigorna, né, para bater o ferro. Um avental, por exemplo, tem que vestir aqui para proteger a roupa, senão suja a roupa. A lida de couro é uma lida muito suja. Este aqui é uma máquina para cortar as larguras certas aqui, assim. Agora esta aqui então, corta aqui para afinar o couro. Esse aqui é um barcão velho que já passou 3 celeiros, de 1960 até hoje, mas tem que pôr essas tábuas de proteção, porque corta as tábuas e não corta aqui a grossa, né? Então, o couro, uma matéria-prima, que ela é para várias coisas. Pode dar cinto, pode dar calçado, pode dar couro de revólver, pode dar soiteira, rédea, ramento, cabresto. Dá várias coisas. Aqui é enxume, mas ele faz parte do mesmo basto. Então aqui em cima onde o homem senta. Daí se não for bem feito, chega a machucar aqui o cavalo. E ele senta aqui e o cavalo vai se mexendo e ele vai viajando. Então dizem que é muito macio, pode viajar meio dia e não cansa. A marca do tempo está à mostra. As mãos
já calejadas, esperam por trabalho que quase não aparece. Decaiu, mais de 80% já decaiu. Não aparece para o público, mas a pequena propriedade está desaparecendo. Antigamente, com a saca de feijão, fazia-se uma roda. Agora precisa 4, 5 sacas de feijão para fazer uma roda. Ganha ligeiro, gasta ligeiro e fica sem nada ligeiro. É. O pessoal procura pouco serviço e a gente faz meio de tudo que vir, se a gente puder fazer, se não for serviço de torno, a gente faz. As coisas acontecem, daí assim, e o porquê? Daí não tem explicação, né? Época de vaca magra. O pessoal vem aí, mas não tem dinheiro. Pergunta se tem, quanto que sai e diz que vai lá no banco. Vê se tem dinheiro, só não volta mais. Por enquanto, parece que a vaca está indo para o brejo, porque todo mundo está indo para o mesmo caminho. Não existe, tem o dinheiro só no grande. O pequeno e o médio não tem dinheiro. Na cidade da Lapa está guardado um importante documento da cultura popular. O texto do Enredo da Congada, que vem sendo passado de geração em geração. O texto enredo trata de um mal-entendido entre o rei do Congo e a embaixada, que representa a rainha Ginga, de Angola. É o afro com a escravidão e a realeza da parte do rei. A Congada, ela fala muito em São Benedito, né? A Congada é um misto de festa religiosa, cívica e profana, com lutas coreográficas, cantos, declamações e música percussiva. Religiosa pela homenagem a São Benedito. Cívica, pois se desenrola a partir de uma disputa diplomática entre 2 reinados africanos. Profana, porque não segue os mesmos princípios da Igreja. No calendário oficial das celebrações na Lapa, o 26 de abril é reservado para comemorar o Dia do Tropeiro. É nessa data que os lapianos se preparam para apresentações musicais, desfiles, missas, homenagens, torneios e até mesmo para um grande baile. Os professores, desde o início do semestre letivo, organizam diferentes atividades nas escolas. Preparam seus alunos para apresentações no Teatro São João, que também recebe novas histórias tropeiras contadas e publicadas em cartilhas e em livros. A Lapa continua a contar suas histórias, a lembrar seus heróis, ora os que seguiam pelos campos com a tropeada, ora os que lutaram durante o cerco. O Museu Casa Coronel Joaquim Lacerda está em uma das primeiras edificações tombadas pelo IFAM no Paraná. Palco do decisivo episódio do Cerco da Lapa, em sua sala de visitas, foi assinado o termo de capitulação aos maragatos. A Lapa tem como referência cultural o tropeirismo, aliado a novos tempos e situações. A Rua das Tropas já não tem mais esse nome, apesar de ainda ser conhecida como tal. Se ontem passavam por ela tropas com 30 ou até mesmo 200 animais, atualmente trafegam por ali carros e caminhões. A vida na cidade é dinâmica. Para o cavalo ou a carroça, os espaços são outros. O progresso acabou com o ganho do povo. Deixou o gaiaco sem dinheiro. Tropeiro velho de tanta tristeza, esconde o rosto na aba do chapéu. Olhos cravados no fogo do chão, olha a fumaça subindo pro céu. Quebra de um tapa seu chapéu na testa, esquece os teus 80 janeiro.